Você já parou para pensar quem realmente moldou a forma como você vive hoje? O horário que você acorda, o tempo que passa no trabalho, o jeito como se locomove pela cidade. Tudo isso, de uma forma ou de outra, foi influenciado por um único homem, Henry Ford. Mas por trás da imagem do gênio que popularizou os carros, existe uma história obscura, ambiciosa e cheia de segredos que poucos conhecem. Hoje, vamos desvendar como Ford não apenas criou automóveis, mas inventou o mundo que conhecemos, e às vezes, a um preço muito alto. Nascido em 1863, numa fazenda em Michigan, nos Estados Unidos, o jovem Henry Ford nunca se conformou com o ritmo lento da vida rural. Ele olhava para o campo e via um mundo que precisava de mais velocidade, mais eficiência. Seu fascínio pela mecânica começou cedo. Dizem que, aos 12 anos, ele ganhou um relógio de bolso e, em vez de apenas usá-lo, o desmontou peça por peça, só para entender como o tempo era medido. Depois, montou tudo de volta, perfeitamente. Esse foi o primeiro sinal da sua obsessão: domar o tempo e acelerar a vida. Cansado da fazenda, Ford se mudou para Detroit, o coração pulsante da indústria americana. Ali, ele trabalhou como engenheiro na Edison Illuminating Company, mas sua verdadeira paixão não estava na eletricidade, e sim nos motores a combustão. Nas horas vagas, em uma pequena oficina nos fundos de sua casa, ele dava vida ao seu grande sonho. Em 1896, esse sonho finalmente ganhou rodas. Ele construiu seu primeiro automóvel, o quadriciclo. Era um veículo rústico, quase uma carroça motorizada, mas que funcionava. Naquela época, carros eram brinquedos de luxo, símbolos de status para milionários. Eram caros, complicados de operar e quebravam o tempo todo. Mas Ford olhava para aquelas máquinas e enxergava algo completamente diferente. Ele tinha uma visão radical, quase herética para a época. Eu vou por um mundo sobre rodas. Ele não queria construir carros para os ricos. Ele queria construir um carro para o homem comum, para o agricultor, para o operário, para a família. Depois de algumas tentativas e fracassos com outras empresas, em 1908, Ford finalmente lança o carro que mudaria o mundo para sempre, o modelo T. Ele era simples, resistente, fácil de consertar e, o mais importante, era barato. O lema era: o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Por que preto? Porque a tinta preta secava mais rápido, acelerando a produção. Tudo na mente de Ford girava em torno de velocidade e eficiência. O resultado foi uma revolução sem precedentes. O modelo T se tornou um fenômeno global. Mais de 15 milhões de unidades foram vendidas ao longo de quase 20 anos. Pela primeira vez na história da humanidade, pessoas comuns podiam comprar um automóvel. A posse de um carro deixou de ser um sonho distante para se tornar uma realidade acessível. E isso mudou absolutamente tudo. O comércio explodiu, pois os produtos podiam chegar a lugares antes inacessíveis. As cidades começaram a se expandir para os subúrbios, já que as pessoas não precisavam mais morar a uma curta distância do trabalho. O turismo e as viagens de lazer se popularizaram. O mundo, literalmente, começou a se mover mais rápido, e as distâncias pareceram encolher. A vida nunca mais seria a mesma. Mas a genialidade de Ford não estava apenas no design do carro, e sim na forma como ele era produzido. Para baratear o custo e aumentar a produção, em 1913, ele implementou uma inovação que se tornaria sua maior marca registrada: a linha de montagem em massa. Antes dela, um carro levava cerca de 12 horas para ser montado por uma equipe de artesãos. Com a linha de montagem, onde cada operário realizava uma única tarefa repetitiva, esse tempo caiu para impressionantes 93 minutos. Essa inovação não só transformou a indústria automobilística, como criou o modelo de trabalho moderno que conhecemos hoje. A jornada de trabalho dividida em turnos, o ritmo acelerado e repetitivo, e até mesmo o famoso expediente das 9 às 5 foram consolidados por esse sistema. Ford não estava apenas fabricando carros, ele estava fabricando um novo tipo de trabalhador e uma nova forma de viver. Para manter essa máquina funcionando, ele tomou uma decisão que chocou o mundo em 1914. Ele dobrou o salário de seus operários para $5 por dia.
Isso não foi um ato de generosidade. Foi uma jogada de mestre. O trabalho na linha de montagem era tão exaustivo e monótono que a rotatividade de funcionários era altíssima. Com o dobro do salário, Ford não só atraiu os melhores trabalhadores, como também garantiu que eles tivessem disciplina e, mais importante, que eles pudessem comprar os próprios carros que produziam. Ele não criou apenas produtores, ele criou consumidores. O sistema se retroalimentava. Ford não inventou apenas um produto, ele criou um sistema social e econômico completo. E é aqui que a história de Henry Ford começa a ficar sombria, a parte que muitos biógrafos preferem não contar em detalhes. Por trás do gênio visionário, existia um homem autoritário e controlador. Ford odiava sindicatos com todas as suas forças, e usava espiões e brutamontes para reprimir qualquer tentativa de organização dos trabalhadores. A famosa Batalha do Viaduto em 1937, onde sindicalistas foram violentamente espancados por seguranças da Ford, é um dos episódios mais vergonhosos de sua história. Seu controle não se limitava à fábrica. Ford criou o infame Departamento de Sociologia, uma espécie de polícia moral que investigava a vida pessoal de seus empregados. Agentes visitavam as casas dos operários para verificar se eles não bebiam, não jogavam, se mantinham a casa limpa e se viviam de acordo com o que ele considerava o padrão Ford de moralidade. Quem não se encaixasse nesse padrão, perdia o direito ao salário de $5 e, em muitos casos, era demitido. Era uma invasão de privacidade chocante, justificada por uma visão de que ele não estava apenas empregando homens, mas moldando-os. A ambição de Ford de controlar tudo e todos chegou ao seu ápice com um projeto megalomaníaco na floresta amazônica, no Brasil. Ele comprou uma área gigantesca de terra e tentou criar sua própria cidade modelo, a Fordelândia. O objetivo era produzir borracha para os pneus de seus carros, mas o projeto era, na verdade, um experimento social. Ele queria impor o estilo de vida americano e seus rígidos valores no meio da selva. Construiu casas padronizadas, hospitais, escolas e exigiu que os trabalhadores brasileiros seguissem seus costumes. O resultado foi um desastre completo. As seringueiras não se adaptaram, as doenças se espalharam e os trabalhadores se rebelaram contra as regras impostas. Fordelândia se tornou uma cidade fantasma, um monumento ao fracasso de sua arrogância. Além do controle sobre seus funcionários, Ford também usou sua influência e fortuna para disseminar ideologias perigosas. Ele comprou um jornal, o The Dearborn Independent, e usou para publicar uma série de artigos antissemitas e teorias da conspiração. Esses textos, mais tarde compilados no livro O Judeu Internacional, foram amplamente divulgados e, tragicamente, serviram de inspiração para movimentos extremistas na Europa, manchando para sempre o seu legado. Com o passar do tempo, o mesmo homem que revolucionou o mundo com a inovação se tornou prisioneiro de sua própria criação. Ford se recusava a modernizar o modelo T, mesmo quando a concorrência, como a General Motors, começou a oferecer carros com mais opções de cores, mais conforto e designs mais modernos. Ele se tornou teimoso, inflexível, acreditando que sua fórmula original era perfeita e imutável. Essa teimosia quase levou a Ford Motor Company à falência. A concorrência o ultrapassou, e a empresa só foi salva quando seu filho, Edsel, e mais tarde seu neto, Henry Ford II, assumiram o controle e modernizaram a linha de produção. Mas, a essa altura, o impacto de Henry Ford no mundo já era irreversível. O automóvel como meio de transporte de massa, o modelo de trabalho das 8 horas diárias, a cultura de consumo em massa e, acima de tudo, o ritmo acelerado da vida moderna. Tudo isso existe, em grande parte, por causa dele. Henry Ford não apenas produziu carros. Ele produziu um novo tempo. Ele moldou cidades, redefiniu o trabalho, criou novos hábitos de consumo e acelerou a sociedade a um ritmo que, desde então, nunca mais desacelerou. Ele nos deu a liberdade da mobilidade, mas talvez também nos aprisionou a uma velocidade implacável, a uma busca constante por eficiência e produtividade. Então, quem foi Henry Ford? Um visionário que democratizou a tecnologia e melhorou a vida de milhões? Um tirano que explorou seus trabalhadores e disseminou o ódio? Ou talvez ele tenha sido simplesmente o homem que nos mostrou,
da forma mais clara e brutal, o verdadeiro custo do progresso? A resposta, talvez, esteja em cada engarrafamento, em cada jornada de trabalho, em cada momento em que sentimos que o mundo está girando rápido demais. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse lado oculto da história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!